Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 34 ao 40, nos diz: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os fariseus, que surgiram por volta do século II antes de Cristo, era um grupo de judeus devotos que enfatizavam a observância rigorosa da lei de Moisés, escrita, e a tradição oral judaica, que consideravam, por sua santidade e dedicação, a pureza e as leis mosaicas. Eles criam na ressurreição dos mortos e na providência divina. Após fazerem uso dos herodianos, um grupo político, e também depois dos saduceus, que eram opositores às suas crenças, mas no momento para inquirir Jesus, para tentar demover Jesus do meio daquela multidão que sempre o estava próximo dele, onde Jesus estava, uma grande multidão para ouvi-lo, para receber dele as suas palavras e, em outras situações, curas, libertações de pessoas oprimidas por espíritos de demônios. E tudo isto trazia um certo ciúmes para estes religiosos, tanto os saduceus quanto os fariseus. Eles queriam ter a mesma observação ou aproximação das multidões que Jesus tinha. Eles também não se conformavam, porque Jesus não participou da escola deles, fariseus. Jesus não teve aquela aproximação com os ensinamentos que eles transmitiam para aqueles que queriam ser um líder religioso, para aqueles que queriam fazer parte do seu grupo. Tudo isto fazia com que este ciúmes religioso estivesse presente. E nas tentativas que fizeram, Jesus sempre tinha uma resposta
à altura para os seus opositores, porque Jesus bem sabia e conhecia o coração, o intento de cada um deles. Eles não estavam ali com a intenção de aprender alguma coisa com Jesus, mas muito pelo contrário, eles estavam ali para desmerecer o ministério de Jesus. Desmerecer para que aquela multidão que estava sempre ao seu lado o abandonasse. Esse era o propósito, era o objetivo. E agora os fariseus, vendo fracassado esses intentos, nos diz aqui a palavra que os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Então agora houve uma reunião dos fariseus, porque os seus enviados foram mal sucedidos, e agora então eles se reuniram para planejar com a sabedoria que eles consideravam ter a respeito do conhecimento da lei de Moisés e do Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. Esses eram os livros que eles defendiam e que eles aparentemente praticavam, inclusive os rudimentos da lei de Moisés, e também eles tinham aquela conhecimento, ou buscavam conhecimento naquilo que era passado de pai para filho, a respeito do histórico dos israelitas. Então, eles tinham uma dedicação a isto. E assim, eles se consideravam que eles eram o melhor de todos. Eles se consideravam que, impondo ao povo aquilo que Jesus os criticavam, que eles impunham, mas eles não praticavam aquilo que eles queriam impor ou impunha sobre o povo. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, no versículo 37 e 38, nos diz Jesus declarando: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não que tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus está aqui fazendo, nesse capítulo 23, uma acusação generalizada aos fariseus. Aqui no versículo 25 do capítulo 23, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Lá no versículo 29, Jesus declara: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis:
se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Várias acusações, vários ais, Jesus declara aqui no capítulo 23 sobre a ação, a atitude desses fariseus e escribas. Então os fariseus acreditavam que além da lei escrita, o Pentateuco, havia uma lei oral transmitida por Moisés, que eles interpretavam e aplicavam às circunstâncias do dia a dia. Então, esta parte da lei oral, que foi transmitida por Moisés, ela foi passando de pais para filhos. Por isso que eles tinham também esta observação e prática. Mas agora, eles chegam a Jesus, depois desta reunião que fizeram, depois desse levantamento que fizeram, de como que eles, fariseus, iriam agora se aproximar de Jesus. E no versículo 25 nos diz, um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Este doutor da lei, o evangelista Marcos, capítulo 12, versículo 28, diz que este doutor da lei era um escriba. Então, este escriba tomou a frente, provavelmente ele fazia parte aí do grupo dos fariseus, porque ele era aquele que estudava a lei de Moisés, era aquele que exigia a prática da lei de Moisés, era o escriba. Então, este doutor da lei era um intérprete e mestre da lei mosaica. Então ele se chega a Jesus e faz esta indagação, esperando certamente que Jesus fosse colocar alguns pontos da lei para justificar que aquele ponto seria o melhor ou o maior, como foi solicitado. Jesus poderia ter falado sobre a circuncisão, que era uma prática desde Abraão e que passou para todos os israelitas, esta prática da circuncisão. Depois veio para a lei de Moisés. Também Jesus poderia dizer que seria o sábado, porque o sábado era o ápice da lei, em que, quando um judeu violasse o sábado, ele morria, perdia a vida. Porque o sábado, segundo a lei de Moisés, era o dia santo do Senhor. Então, pela lei de Moisés, todo israelita tinha que fazer a guarda do seu sábado. Ou seja, o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, os judeus não poderiam fazer nenhuma atividade, nenhum trabalho. E Jesus, ele que declara que veio para cumprir a lei. Jesus disse, eu não vim abrogar a lei,
Eu vim para cumprir a lei. Então Jesus estava cumprindo a lei. E é por isso que um dos fatores de acusação de Jesus foi a violação do sábado. Porque Jesus estava curando no sábado. E estando ele, Jesus também, debaixo da lei, porque Jesus era um judeu, Jesus estava também debaixo da lei, e sim, foi considerado violador da lei, principalmente pelos fariseus, que eram os guardiães da lei de Moisés. E é por isso que eles sempre estavam acusando Jesus daquilo que estava praticando. Mas Jesus o surpreendeu com a resposta que ele lhe deu. Jesus disse: eu vos dar a vocês a informação que vocês estão pedindo. Vocês estão requerendo qual é o grande mandamento da lei. Então, no versículo de 37, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este, disse Jesus, é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, disse Jesus, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que Jesus fez aqui? Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Esses 2 mandamentos, Jesus inseriu todos os 10 mandamentos da lei de Moisés. E Jesus conclui dizendo: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o que Jesus está dizendo a estes fariseus: se vocês querem realmente servir a Deus, se vocês querem realmente praticar o que Deus requer, vocês precisam estar nestes 2 mandamentos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13 de Romanos, versículo 8 e 10, o apóstolo Paulo escreve, para os crentes que estavam em Roma: capítulo 13 de Romanos, versículo 8 ao 10. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o amor ao próximo, a vigilância e a pureza. E o apóstolo Paulo diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O apóstolo Paulo, sendo também um fariseu, um ex-fariseu fanático, perseguidor dos cristãos, agora nesta carta aos crentes de Roma, que compunha de gentios e também
de judeus, o apóstolo Paulo está aqui praticamente traduzindo aquilo que Jesus declarou àqueles fariseus que foram questioná-lo a respeito da parte mais importante da lei. E o que Jesus passa a eles, que a parte mais importante da lei é o amor. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao seu próximo como a si mesmo. Esta, diz Jesus, é o cumprimento. Porque desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E é isto que o apóstolo Paulo está ali enfatizando, que este amor declarado aqui por Jesus, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, segundo, amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então é o amor que está enfatizado para a prática da lei. Então aqueles que se consideravam praticantes e guardiões da lei, eles ficaram chocados com esta resposta de Jesus. Provavelmente, essa foi a última pergunta em questão de Jesus. Provavelmente isto ocorreu numa terça-feira. E 3 dias depois, Jesus foi inquirido novamente, mas agora no seu julgamento. Quando Jesus estava sendo julgado, ele foi inquirido no seu julgamento. E ali, Jesus permaneceu calado diante dos seus opositores. Jesus estava sendo acusado primeiramente perante os religiosos da época. Ali estavam também os fariseus, os saduceus, ali estava o sumo sacerdote, que estavam ali julgando Jesus, porque Jesus foi preso. No capítulo 26 de Mateus, nos relata, a partir do versículo 47, que Jesus foi preso. Já no versículo 57, nos diz que Jesus estava agora perante o sinédrio, e diz aqui, e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos de todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2 e disseram: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificar em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Esta é a promessa de Cristo para a sua igreja, de arrebatar a sua igreja. E estamos vivendo a última geração que precede o arrebatamento da igreja de Cristo. Cristo foi questionado, e até nos dias de hoje continua sendo questionado por aqueles que não abraçam a fé em Cristo, por aqueles que não têm a observância do Evangelho de Cristo
para a sua salvação. Que você possa abrir o seu coração, abrir o seu entendimento, não pelas filosofias que são apresentadas, não pelos opositores de Cristo, mas que você creia na obra que Cristo realizou a seu favor, para que você, arrependendo dos seus pecados e o aceitando como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, tenha a sua esperança na vida eterna. Feche seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente com essas vidas, ó Deus, desses lares, a família, ó Deus, o empresário, o comerciante, o trabalhador, a trabalhadora, que neste momento, Senhor, estão ouvindo essa tua palavra, recebendo essa tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, realizando uma grande obra em cada coração, para que possam ser despertados, tocados para esta salvação gloriosa, Senhor Jesus, que tu provestes lá na cruz do Calvário, pagando um alto preço, tendo o seu corpo mutilado e derramando sangue sem pecado, para a remissão do mais vil dos pecadores. Toca nesta hora, por sobre cada coração, por sobre cada entendimento e cada vida, por sobre cada lar, cada família, por sobre todos quantos, Senhor, estão conosco neste momento glorioso da Tua presença e da Tua bênção. No Teu santo nome, que o Teu oro, eu abençoo para a Sua glória. Amém. Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins, com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. O Conselho Administrativo Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, constituída juridicamente com seus registros do Ministério da Visão Quadrangular, junto ao Instituto de Propriedade Industrial, INPE, convoca os pastores que receberam de Deus o Ministério da Visão Quadrangular, da fundadora Aimee McPherson, que desejarem exercer o seu ministério dentro dos padrões do Evangelho de Cristo, que está às portas para arrebatar a sua igreja, entre em contato com o Conselho Administrativo Nacional, telefone, código de área 35 998 11 58 11 e pelo e-mail camiqui97@gmail.com, e receberá todo o apoio e orientação para a sua transferência. Em 1996, foi candidato a presidente da EQ no Brasil, com a proposta da restauração da visão quadrangular no Brasil. E o Senhor nosso Deus tem honrado esse propósito, que já estamos nesta caminhada de fé por 28 anos, e agora o Senhor está cumprindo os seus propósitos para a restauração da visão quadrangular no Brasil. Venha participar conosco. Quando Josué tomou o lugar de Moisés, Deus lhe disse: "Sê forte e corajoso, e serei contigo." Seja forte e corajoso, e o Senhor nosso Deus estará no seu ministério também.